Olá pessoas, muito boa noite. Estamos de volta com mais um Edcast. Meu nome é Rafael, eu sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é: o pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Do livro Palavras de Emmanuel, Emmanuel. Olá pessoal, meu boa noite, Gaspar falando aqui de Itapema para mais um episódio do nosso ESDcast, o de número 51. E a minha frase é o seguinte: o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Muito bem, então hoje o nosso tema é as evocações espíritas. Vamos debater um pouco sobre esse assunto, se a gente deve ou não deve evocar espíritos, né? Que tipo de espírito, segundo Kardec, a gente pode evocar, quais os principais, é, quais as principais causas que impedem um espírito de atender uma evocação, né? O que a gente deve observar e ter cuidado com as evocações diretas e ainda qual a opinião? A gente vai falar um pouquinho o que Emmanuel e André Luiz nos dizem a respeito deste tema. Então, muito bem, vamos começar o Edcast 51 para vocês. Então, dentro do nosso tema, né, falaremos da qualidade, da linguagem e da utilidade das evocações. Mas, na verdade, Rafael, o que é evocar? Né, qual é a definição de evocar? Olhando o dicionário, tem muitas definições. Como estamos falando de evocações espíritas, a evocação espírita é um chamamento, é chamar. Tipo, vou convocar determinado espírito para vir se manifestar através de um médium. Então, evocação é chamar. Chamar aquele espírito, determinado espírito, para se comunicar através da mediunidade. Poderíamos enumerar assim algumas vantagens e algumas desvantagens destas evocações. Mas antes de falarmos disso, vamos chamar a atenção daqueles que nos ouvem para o capítulo de número 25 do Livro dos Médiuns. Aqueles que quiserem ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema tão interessante, recomendamos então a leitura do capítulo 25, a partir do item 269 do Livro dos Médiuns. Lá serão encontradas as considerações gerais, espíritos que se pode evocar, linguagem de que se deve usar com os espíritos, a utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações. Olha só, Rafa, evocações dos animais, evocações das pessoas vivas e a telegrafia humana. Então é um assunto, é um tema bem extenso e que nós
aqui na simplicidade do nosso trabalho, vamos dar apenas umas pinceladas, não é, Rafa, sobre o assunto. E gostaríamos que as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, tivessem a curiosidade de se aprofundar no assunto. E esse como aprofundamento... Oi. É como a gente sempre fala, né? A gente arranha o assunto, joga o tema no post e aí o pessoal fica à vontade para pesquisar mais a fundo, né? Isto, bem isto mesmo. Bem isto mesmo. Mas quais seriam as vantagens das evocações, Rafa? Que importância teria evocar um espírito para vir conversar com os vivos, né? Os chamados vivos? Quais seriam as vantagens? Essas vantagens, na verdade, elas já aconteceram quando, da época da codificação da doutrina espírita, foi de grande utilidade as evocações. Porque o codificador precisava da informação dos espíritos que haviam se despedido daqui da Terra, de como que eles estavam vivendo, como é que foi o seu desencarne, quanto tempo demorou o estado de torpor, né, que o espírito experimenta por ocasião do desencarne, e uma série de outras informações que eles trouxeram e que foram de extrema utilidade para a codificação da doutrina espírita. Então, como vantagem, seriam estas. Mas e quais seriam as desvantagens das evocações? Hoje, né? Vamos falar então hoje. Olha, fazer uma evocação, você não tem certeza que aquele espírito que está se comunicando é realmente quem você chamou. Você não tem essa certeza. Por quê? Porque os espíritos, e muitos deles estão à nossa volta, o que eles mais querem é falar. Vamos imaginar que chamamos um espírito e um espírito brincalhão, desses que vivem pregando peça nos encarnados, resolve de se passar por aquele espírito que você chamou. Então você não tem a certeza de que o espírito evocado é realmente aquele que está se manifestando. Então esta é uma das desvantagens das evocações. Mas também poderíamos perguntar, se utiliza ainda hoje a doutrina espírita deste expediente de evocar espíritos? Não. De um modo geral, as casas espíritas não fazem mais evocações. Existe, como nós sabemos, alguns trabalhadores que trabalham com evocações, mas com o fim único e específico de estudo, de aprimoramento e de até científico. Mas não é mais para o público, não é mais para como era antigamente. Kardec necessitou fazer as evocações, né? Não se usa mais esse expediente. Por quê? Porque os espíritos superiores, quando eles querem trazer uma instrução para os homens, eles se manifestam, né? Sem a necessidade mais dos homens o chamarem. Eles vêm, trazem a sua mensagem, dão o seu recado, sem necessidade mais de o homem chamar os espíritos para se instruir. É interessante que lá no livro dos médiuns, no capítulo 25, o Kardec chega a propor isso, né? A colocar que é útil você evocar espíritos. Ele coloca até termos do tipo que se você não evoca um espírito, tu deixa a pauta em aberto, tu deixa a palavra, a porta aberta, tu deixa a palavra para qualquer um falar. Mas é como tu falou, isso ocorreu naquela época, em um momento em que era necessário as evocações espíritas. Hoje
já não se recomenda mais. Tem na questão do livro do Consolador de Emmanuel, na questão 369, ele fala exatamente assim: não somos dos que aconselham as evocações direta e pessoal em caso algum. E ainda no livro Conduta Espírita, do capítulo 25, que foi psicografado pelo médium Valdo Vieira e pelo espírito André Luiz reafirma a proposta feita por Emmanuel e ele recomenda lá que seja abolida a prática de evocação nominal às entidades. Então, veja bem que, como tu falou, recentemente não se pratica mais a evocação por esses motivos que foram ditos, né? É verdade, porque o trabalho que tinha que ser feito com os espíritos, com as evocações, já foi feito, né, Rafa? Exato. Já foi, a pesquisa que era necessária fazer já foi realizada. Então hoje já não há mais necessidade de se fazer evocações. Mas o que tem acontecido, e isso é comum acontecer, pessoas virem ao centro pedindo para que se chame este ou aquele espírito que já partiu. Quer dizer, procurando médiuns, né? Procurando médiuns para que se façam as evocações. E esse tipo de procura, ela é por curiosidade, né? É um familiar que está com saudade, é alguém que quer saber alguma coisa daquele que partiu. Então essas evocações, de maneira alguma, podem ser aceitas e podem ser feitas. Se alguma evocação for feita, o fim tem que ser útil. Tem que ter uma finalidade de utilidade. Certo. Até porque a espiritualidade não, como diz a espiritualidade maior, não permitiria que se fizesse esse tipo de evocações em centros sérios, né, que trabalham com a doutrina de uma forma séria e que buscam cumprir as determinações da codificação. Agora, nós sabemos, não é, Rafael, que médiuns não estão só dentro dos centros espíritas, né? Sim, exatamente. Porque mediunidade não é um apanágio da doutrina espírita. Mediunidade é do homem, é do ser humano. Ela existe em qualquer religião, em qualquer situação, como nós já falamos aqui quantas vezes, né? Sim, o médium, independente da sua vontade, ele é médium. Então pode acontecer que alguém se prontifique a chamar este ou aquele espírito, e muitas vezes, como nós já alertamos aqui, até um trabalho pago, né? E aí vai se manifestar um espírito qualquer. Exatamente. E aí, é realmente aquele que a pessoa queria ouvir? Não se sabe, né? Então aí volta novamente a gente a reafirmar a desvantagem hoje de se fazer evocações. Assim, só lembrando que nós estamos falando de determinações e recomendações da religião e doutrina espírita. Né? Não estamos aqui falando que é regra geral para todo mundo e para qualquer lugar. Entendeu? Exatamente. São recomendações, né, de um trabalho sério e de um trabalho que tem a intenção de ajudar, de praticar a caridade, que tem a intenção superior, entendeu? Então, não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que é pecado de alguma maneira. Evocou espírito, você agora você invocou em pecado, não pode mais. Não é isso, gente. São recomendações da doutrina espírita para um trabalho sério, né, de mediunidade. Né? Apenas isso. Bem, isso mesmo. Foi muito importante você falar, porque as pessoas que nos ouvem, para que elas entendam que a gente está falando da doutrina espírita, né? Da nossa religião, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós seguimos, e desta doutrina que a gente tenta passar
para aqueles que nos ouvem algum conhecimento, alguma informação que lhes desperte a curiosidade e que eles vão atrás de mais informações, como a gente sugeriu, a leitura do Livro dos Médiuns no seu capítulo 25, né? Exato. Uhum. Agora, Rafa, que tipo de espíritos podem ser evocados? Ou, falando melhor, que tipo de espíritos foram evocados na época da codificação, né? Uhum. Já que hoje essa prática não é mais usual. No nosso estudo, na nossa apostila, que vai estar disponível para todos, como também no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 25, ele relaciona que tipo de espíritos podem ser evocados. Praticamente todos, né? Qualquer espírito pode ser evocado. Os bons, os maus, os puros, né? Os elevados, os nem tanto elevados. Qualquer espírito pode ser evocado. E olha, interessante, você pode evocar um espírito encarnado. É. Né? O espírito de um Uhum. encarnado pode se manifestar assim. Pode atender a um chamado. Na vigília durante o sono, pode atender sim, né? Exatamente. Agora, quando que o espírito não vem, não comparece ao chamado, ou não compareceu, então, na época da codificação, né? Certo. Existem alguns requisitos para que o espírito atenda ao chamado. Ele precisa querer, porque se o espírito não quiser, não adianta você chamá-lo, né? Certo. E a situação dele, em que ele se encontre, que muitas vezes o espírito está em zonas de punição, por exemplo, e aí ele não pode se manifestar, não pode atender a um chamado. Ele pode estar desempenhando missões, né, que os espíritos desempenham missões. Ok. Tem trabalho do outro lado, não pense que a vida do outro lado é ociosa. É verdade, né? é trabalho. Os espíritos bons de luz normalmente estão trabalhando, inclusive. Isto. Aliás, é uma coisa que a gente deve se propor aqui em vida, quando passar para o mundo espiritual, se colocar à disposição da espiritualidade maior para trabalhar. Trabalhar em favor do bem, do próximo. Né? É o natural, né? É verdade. Então esses espíritos que estão em missões, que estão em trabalho, muitas vezes não têm condições de comparecer porque estão desempenhando o seu trabalho. E aqueles espíritos que estão em mundos inferiores, como nós já sabemos, né, que muitos espíritos que desencarnam em um determinado mundo acabam reencarnando em mundos inferiores em função da sua resistência, da sua renitência no mal. Esses também não podem se manifestar, não podem atender a um chamado. Mas tem um parêntese, né? Se forem autorizados pela espiritualidade maior. Exato. Assim, vamos lá, trocando em miúdos, você está chamando uma pessoa que você não faz a mínima ideia o que ela está fazendo no momento que você está chamando. Bem isso mesmo. Entendeu? Você não tem noção. Ela pode estar trabalhando, ela pode estar sendo punida, ela pode estar encarnada, ela pode... Entendeu? Você não sabe. Então, além de ser motivos para que um espírito não se manifeste, é uma das recomendações, é um dos motivos pelos quais não se recomenda evocar espíritos. Né? Quando você vai para uma reunião espírita, para uma sessão mediúnica, claro, numa sessão mediúnica existe muita manifestação espontânea porque já existe uma regularidade e normalmente os espíritos são os mesmos que trabalham naquela casa, então não há necessidade de evocá-los. Mas você não precisa evocar. Quando você vai fazer qualquer solicitação a eles, basta que você faça uma evocação em nome de Deus, que é um pré-requisito indispensável para esse tipo de solicitação. Que é quando você vai se comunicar com algum espírito.
tem que ser de maneira séria e não leviana. Nunca de maneira leviana e por motivos pessoais, né? Então tem que lembrar disso tudo, né? É verdade. No momento de evocar um espírito, né? É verdade. Queria chamar a atenção para acho que é a nossa aula anterior, que nós falamos do médium, que ele pode ter sintonia fluídica. Sim. E pode ter sintonia moral, né? Uhum. E de repente ele tem a sintonia moral, mas não tem a sintonia fluídica. Ou tem a sintonia fluídica, que é maior incidência é a sintonia fluídica, e não tem a sintonia moral. Muito bem, na evocação, esse requisito é essencial. Que muitas vezes o médium que faz a evocação, ou que fez no passado, ele não tem essa sintonia fluídica com aquele espírito que ele está chamando. E aí não acontece, o espírito não consegue se comunicar, não consegue trazer a sua mensagem e muito menos atender aquele pedido. Então, como a gente está falando de mediunidade, a gente vai estar de vez em quando repetindo assuntos que a gente já falou em aulas anteriores, né? Sim, sim. Uhum. É muito interessante, porque se o médium não tem a aptidão e não consegue entrar em sintonia com aquele espírito, mesmo que o espírito esteja autorizado a comparecer, mesmo que o espírito queira se manifestar, ele não consegue. Não consegue. Gente, é como um aparelhinho de rádio. Nisto. Exatamente. Tanto é que, lendo os livros do André Luiz, que ele escreveu com o Chico Xavier, ele fala isso diversas vezes, em diversas passagens assim, do livro dele, que às vezes a espiritualidade maior precisa como que um espírito lá que está sofredor se comunique com o médium. Não é assim, vamos lá e se comunica. Tem que ter um preparo, a sintonia de vibrações tem que ser a mesma. Entendeu? Então, às vezes não é na primeira tentativa, às vezes eles passam por um processo de dias, semanas, às vezes, para daí conseguir se comunicar. Então, é como um aparelho de rádio. Os dois espíritos, tanto do encarnado quanto do desencarnado, tem que estar sintonizado. Então, tem que regular o botãozinho de um lado com o botãozinho do outro, na mesma frequência ocorre a comunicação. Exatamente. O exemplo foi bem este mesmo. Agora eu queria falar um pouquinho, Rafa, ainda lá na época da codificação, quando Kardec usou do expediente das evocações, e isso está relatado no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, quando Kardec fez evocações de espíritos, pessoas que, lógico, viveram na época lá, desencarnaram e foram evocados. Então veja bem, ele evocou uma série de espíritos felizes. Depois ele evocou espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos que eram suicidas, espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos em expiações terrestres. E é interessante você ler lá no livro O Céu e o Inferno, porque os espíritos vieram, né, atenderam ao chamado e deram o seu recado, como diz assim, aqueles que estavam em condições melhores, os felizes, os de condições medianas, contaram como é que foi o desencarne, quanto tempo demorou para despertar, porque você sabe que no desencarne o espírito entra num torpor, né? Variando E muitas vezes ele pode demorar algumas horas, alguns dias, às vezes meses, anos, até séculos, para despertar no mundo espiritual. E eles trouxeram essas informações. É muito interessante, eu sugeriria que as pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais nesse tema, vão lá também no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, e leiam
as evocações que foram feitas na época da codificação e tudo que os espíritos relataram sobre a sua situação no mundo espiritual, como é que foi o seu desencarne, quanto tempo demoraram para tomar consciência, enfim, informações importantíssimas que na época foram muito necessárias para elaborar este livro, né, e trazer essa informação para que hoje a gente tem e que a gente sabe como aconteceu, como ocorreu o desencarne desta ou daquele ou aquele espírito, e que a gente sabe também que nenhum desencarne é igual ao outro. E eles relatam isso nas informações, né? Tem espíritos que simplesmente, de uma forma serena, tranquila, acontece o desencarne. Eles relatam. Outros sofrem com o desencarne, passam trabalho. Alguns, logo em seguida, 2, 3 horas depois, já estão conscientes de que estão no mundo espiritual. Outros demoram muito mais. Então este foi o trabalho das evocações, né, que a gente relatou no começo, as vantagens das evocações e a necessidade das evocações, né? Podíamos também falar um pouquinho sobre as perguntas que eram feitas aos espíritos na época, né? Já que hoje não se evoca mais, né? Então, as perguntas elas têm que ser diretas, objetivas, né? Sem o aspecto de curiosidade, porque os espíritos não se prestam a esse tipo de coisa, a não ser aqueles espíritos inferiores, não é, Rafael? Exato. A gente está falando aqui de uma comunicação séria e com espíritos superiores. Aí sim você tem que tomar cuidado com as perguntas que faz para não correr nisso que você estava comentando, né? Claro. Perguntas têm que ser com clareza, precisão, Uhum. sem a ideia preconcebida, né? Exato. Lógico, se você quer respostas também claras e com precisão, né? Exato. E no mais, Rafa, sobre evocações, eu acho que era isso a ideia que a gente queria passar, né? Sim. Falar sobre a vantagem, a desvantagem, como que elas ocorreram, né? Se hoje se usa ou não esse expediente, né? Que a gente já falou que não é mais recomendado, né? Uma vez que os espíritos instrutores superiores, quando eles querem dar uma instrução, eles vêm e falam através dos médiuns, né, em sessões mediúnicas. E no mais, chamar aí as pessoas que vão nos ouvir, chamar pela sua curiosidade, né, que vão lá no livro dos médiuns, vão lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, ler o depoimento dos espíritos que partiram e trouxeram então as informações que Kardec estava precisando na época. No mais era isso, né? Então tá, eu acho que esse era o objetivo da aula, a gente fazer tecer uns comentários sobre o assunto de novo, a gente não está fazendo nenhum estudo aprofundado, tem muito ainda que aprofundar, claro, cada tema tem a sua complexidade. Mas a gente está aqui só para dar um toque, tirar uma curiosidade, tirar uma dúvida. Novamente, a gente reforça que temos todos os nossos meios aí de canais para vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, né, pai? A gente está aqui disponível para tirar qualquer dúvida sobre esse tema ou qualquer outro. Não precisa necessariamente mandar um e-mail ou um comentário sobre o tema da aula. Qualquer dúvida que tenha da religião espírita, da doutrina, de algum fato que te ocorreu, a gente pode não saber tudo, né, pai? Mas a gente com certeza vai correr atrás e pesquisar e trazer uma resposta para qualquer pergunta que esteja sendo feita. Então a gente se propõe a isso, claro, né? Imagina, né, se caso cair uma pergunta muito complexa e de alguma maneira a gente não saiba, a gente vai pesquisar e vai trazer um respaldo bibliográfico para isso, não tenham dúvida disso, né? Então, os nossos canais são o facebook.com/esdcast para deixar um comentário, temos do YouTube, youtube.com/esdcast, nós temos Twitter, @esdcast, temos e-mail esdcast@esdcast.com.br,
que mais? Acho que era isso. Então, gente, tem maneiras aí diversas para entrar em contato e temos mais o blog, regcast.com. Dá para deixar comentário lá, por favor, comentem, dê uma olhadinha na nossa página. Então, acho que era isso, né, pai? É isso. E quanto às perguntas, se alguém queira fazer, não necessariamente sobre esse tema que a gente está falando. Quiserem fazer qualquer uma pergunta da doutrina espírita, a gente se propõe a ir em busca, a fazer uma pesquisa e responder, né, Rafa? Exato, exato. E no mais, era isto, né, que a gente tinha se proposto a fazer. Agradecer demais aí a todos aqueles que vão nos ouvir e pedir, como sempre a gente pede, né, que interajam conosco através desses canais que você divulgou. E quando for divulgado, que você coloca no Facebook, né, Rafa? Lá também tem todos os canais de comunicação que vocês podem utilizar para entrar em contato conosco, né? Exato, exato. Então tá, mais alguma coisa para comentar, pai? Não, nada mais. Só mais uma vez agradecer aí a todos, agradecer a Deus pela oportunidade, aos bons espíritos que nos acompanharam. Desejar uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito bem, então, pessoal, fiquem todos com Deus. Agradecemos novamente a paciência e a audiência de vocês. Uma boa noite e até a próxima.